Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o professor Germano, sou professor de Geografia da Ricardo Souza Neves e estou aqui junto com o professor Mário, para tentar trabalhar algumas situações que caem sobre geografia no Enem, certo? A gente não vai trabalhar especificamente com questões, mas estratégias para a gente chegar a um objetivo principal em uma questão. Qual questão? Do simulado que vocês vão receber posteriormente, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar dizendo que a geografia ela é dividida em duas partes, geografia física e geografia humana, tá bom? Então, eu separo a geografia em duas partes, geografia física e geografia humana. Geografia física vai trabalhar fenômenos naturais, como hidrografia, geomorfologia, ecologia da paisagem, biogeografia, cartografia geral e assim vai. E a geografia humana, geografia religiosa, cultural, da população e assim sucessivamente também. Mas esse não é o foco. Qual é o meu objetivo aqui? É mostrar que nas questões do Enem tem um histórico de que a questão de geografia humana ela está sempre casada com a questão da geografia física. Apesar de em outras provas ser separados, ser bem distintos, na geografia do Enem sempre é bem casado, tá bom? Eles estão sempre unidos ali, caminhando junto, mais ou menos no mesmo barco. Não é, professor Mário? Certo. Então vamos lá. A gente elaborou aqui um roteiro com algumas questões que mais caem e a gente dividiu por porcentagem, tá bom? No Enem. A gente está dividindo por área. Por exemplo, aqui é a parte da humanas, posteriormente vai ser a parte da geografia física. E vamos lá. Um exemplo do que eu estou falando, para deixar bem claro para vocês. Questões ambientais é uma coisa que é relacionada à geografia humana, tá bom? Apesar de muitas pessoas pensarem que é da geografia física, estou logo dizendo que não é relacionado com a geografia humana. E aqui aparece uma média de 15,5% no histórico de questões do Enem. Isso no geral, tá bom? De todas as provas até o presente momento. E urbanização, 10,4%. Professor, quer dizer que cai mais questões falando sobre o meio ambiente do que questões falando sobre urbanização? Não. É mais ou menos equilibrado. Porque quando eu falo da questão do meio ambiente, automaticamente eu tenho que falar do crescimento das cidades. Uma vez que na cidade eu vou ter o aterramento, compactação do solo, o asfalto, o albedo, poluição do solo, poluição do lençol freático, poluição atmosférica, ilha de calor e outros fenômenos, né, ocasionados justamente por causa do comportamento do ser humano. O ser humano proporciona aquele desequilíbrio ambiental, ou seja, a questão ambiental está diretamente relacionada com a questão da urbanização, tá bom? Outra coisa que eu posso destacar para vocês, né, a questão da globalização e a geografia agrária. Primeiro, vamos lá. O que é globalização? Fluxo de pessoas, dinheiro, informações, tecnologia em tempo real. Fluxo de pessoas. Uma pessoa viajando do Brasil para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para o Canadá e assim sucessivamente. O Mário, por exemplo, o Mário compra relógio pirata na China. Fluxo de mercadorias. Ele manda dinheiro, fluxo de capital. Ele entra em contato com o fornecedor. Fluxo de informação. Então o Mário está dentro da globalização. Propriamente dito, toda mensagem que você manda, todo produto que você compra do estrangeiro e toda viagem que você faz, automaticamente você está diretamente dentro da globalização. Ou seja, todos nós estamos vivendo dentro da globalização e não tem para onde correr. Porque nosso smartphone está diretamente conectado à rede. E a rede faz parte do contexto mundial, tá bom? E aí, aonde que eu quero chegar? Globalização e geografia agrária. A geografia agrária é a geografia do meio rural. Antigamente, o meio rural era extremamente saturado. O cara lá com enxadinha, com a foice, lá no meio do campo, não tinha um celular, não tinha nenhuma conectividade. Hoje em dia, tá lá com o smartphone, na primeira oportunidade, na hora que ele pega na enxada, ele já vai lá e tira uma selfie e manda no grupo de WhatsApp para dizer que está trabalhando. Às vezes nem tá. Isso aí faz parte da conectividade. Outra situação, maquinário pesado, extremamente robôs, extremamente tecnológico, desenvolvimento do campo, desenvolvimento agrário, diretamente ligado à globalização. Essas máquinas vêm de onde? Essa tecnologia vem de onde? O pacote tecnológico vem de onde? Lembrando, a gente está falando de desenvolvimento técnico, científico, informacional. Porque eu estou falando de quê? Globalização em contexto rural, certo? Então, toda vez que eu fizer esse casamento, dentro da prova do Enem, eu vou chegar mais fácil à minha resposta. Por exemplo,
Se uma questão está falando lá da questão do desmatamento, quem é que provoca o desmatamento? A floresta, a questão da vegetação é uma questão da geografia física. Porém, o homem faz a interferência, que faz parte da geografia humana. Então, o desmatamento provocado pelo homem, ele vai ter um resultado. Qual resultado é esse? Poluição, assoreamento de rios e assim sucessivamente. Sempre vai ter um casamentozinho aí que vai dar certo, tá bom? Outra situação é industrialização e demografia ou crescimento populacional. Tá aqui, coloquei aqui, destaquei para vocês, 6,5 e 5,2 aqui para a demografia, certo? Quando eu olho para essa conjuntura aqui, quando eu olho para esse contexto, eu imagino que a indústria está cada dia mais tecnológica, mais robô. E a população, ela tem que se adequar a isso, o comportamento da população diante do processo de industrialização. Primeira fase da industrialização, segunda fase da industrialização, terceira fase da industrialização, aí entra o sistema Fordismo, Toyotismo, Taylorismo e assim sucessivamente. Vai entrar todos os sistemas de produção dentro desse contexto e como a sociedade se comportou diante de cada um deles. Qual o efeito que cada um trouxe para a sociedade? Aonde é que se instala uma empresa e qual o comportamento da população da cidade diante desse processo? Por exemplo, a Rua no marco, situada no marco, ela ficava situada no perímetro urbano, mas teve que sair por causa da questão locacional, questão da energia mais barata, a questão do próprio estacionamento dos caminhões, o próprio processo de crescimento da fábrica, a expansão fabril, tudo isso aí está diretamente relacionado à demografia. E uma vez que a fábrica cresce, a industrialização cresce, automaticamente o crescimento da cidade também vai ser positivo, uma vez que pessoas vêm de outros cantos para trabalhar dentro do processo de migração, certo? Vão vir de outras regiões para trabalhar nas fábricas. Então, está diretamente casado. A ordem mundial e conflitos, relações internacionais, aqui 5,2 e 3,9. Isso que eu vou disponibilizar para vocês, tá bom? Posteriormente. Antigamente, existia a ordem bipolar, capitalismo e socialismo. Isso aqui pós-Guerra Fria. Aliás, dentro da Guerra Fria. União Soviética e os Estados Unidos. Capitalismo e socialismo. Hegemonias aí na geopolítica mundial, não é? Porém, atualmente existe outra ordem. Que ordem é essa? O norte rico, um processo de industrialização extremamente acelerado, né? Já pode se chamar de pós-industrial, isso aí, né? E o sul extremamente pobre, ou em desenvolvimento, como é o caso da Argentina, Brasil, Paraguai, tá? Eu vou ter aí um desequilíbrio entre o norte e o sul. Então isso é uma nova ordem mundial. A nova ordem vai ser norte rico, industrializado, pobre em desenvolvimento, né, lá no sul, certo? Eu vou ter aqui as relações internacionais, que também estão diretamente interligadas aos blocos econômicos, né? A questão da ONU. Eu vou ter aqui os conflitos no Oriente Médio, principalmente na região do Golfo Pérsico, por causa da questão do petróleo, Arábia Saudita, o Irã, o Iraque, o Afeganistão, a própria Síria, entre outros. Tem outras temáticas que eu coloquei aqui para a gente trabalhar, mas como eu falei, eu vou disponibilizar para vocês e não vou me ater aqui. Depois, posteriormente, aí no caso, eu tiro a dúvida de quem precisar. Outra porcentagem enorme que a gente tem aqui de questões que caem nas fontes de energia. Energia eólica, fotovoltaica, energia elétrica através das hidrelétricas, né? Essa fonte que a gente está utilizando atualmente, que é da hidrelétrica, e várias outras fontes, a biomassa, biodiesel e assim vai, né? E outra situação que uma vez por outra aparece é a questão sobre os conceitos de geografia, de espaço e lugar. Qual a diferença de um para o outro? O lugar é onde eu consigo manter uma relação íntima com aquele lugar e o espaço é onde eu consigo manter uma relação social. Por exemplo, eu na minha casa gosto de estar no meu quarto. Então, aqui é meu lugar, no meu quarto é meu lugar. Professor Mário, né? Professor Mário, gosta do banheiro, né? Então, o lugar para ele seria o banheiro da casa dele. Já o espaço é onde eu consigo manter uma relação com várias pessoas. Minha família, meus amigos, meus alunos, seria o espaço geográfico. Dentro de um contexto bem comum para nós, seria uma sala de aula. Aonde seria o meu lugar? A minha cadeira. E aonde seria o meu espaço? A sala de aula, certo? Aí pulando agora, a gente vai chegar na parte da geografia física. Onde eu tenho 10,4% que vai trabalhar a questão do clima mundo. Aqui vai
interferência aqui da maritimidade, continentalidade, fatores atmosféricos em geral, tá bom? A cartografia, as projeções cônicas, cilíndrica, azimutal, que é o símbolo da ONU, também aqui vai ter uma abrangência de 6,5%. É muito importante a gente focar nessas questões de climatologia e cartografia, porque geralmente eles puxam muito delas, certo? A questão da biogeografia, a biovida, certo? A geografia também entra nessa área, inclusive eu sou apaixonado por isso, né? A hidrogeografia, que é água superficial, rios, lagos, escoamento superficial em geral, tá bom? Geomorfologia, formas de relevo, né? As formas, planalto, planície. Agora entra novamente a questão do professor Mário, que gosta demais de Haroldo de Azevedo, Aziz Absável e Jurandir Rosa, é a cara dele, é a área dele, é isso aqui, esses caras, os domínios morfoclimáticos, né? E por fim a questão do solo, com 1,3, né? E para finalizar, eu posso dizer para vocês que, repetindo o que eu disse lá no início, você nunca pode separar a questão física da questão humana, nunca, sempre vai estar interligado. Quando vocês pegarem o simulado, vocês vão perceber que uma coisa está diretamente conectada com a outra, que a ação do homem geralmente provoca alguma coisa na natureza, ou que alguma coisa na natureza provoca alguma reação no homem. Então, vice-versa aí, eu tenho uma trocazinha bem interessante aí, tá bom? E nós vamos, né, posteriormente responder 5 questões, e eu quero que vocês se baseiem justamente nos comparativos que eu coloquei aqui, tá bom? Quero que vocês se baseiem no comparativo que eu coloquei aqui. Um abração e qualquer coisa estamos aqui.